Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu tomo a escritura que se encontra em Efésios capítulo 5, verso 33, para a nossa meditação nesta manhã. Eu uso essa escritura para mostrar, evidenciar que cada um tem o seu papel muito importante e são papéis diferenciados. O homem deve ser homem e a mulher deve ser mulher. Lembrando que quando Deus adormeceu Adão no Éden, ele tirou a parte feminina de Adão, que era Eva, e colocou naquele corpo que ele criou para ela. Então, o homem ficou sem essa parte feminina. E a mulher, ela também é desprovida dessa parte masculina. De modo que nenhum é completo sem o outro. Por isso Deus disse, não é bom que o homem fique só. Então, nós homens, somos a parte rústica. Nós somos a parte mais racional, mais fria. A mulher é a parte mais emocional, mais calorosa. Por exemplo, quando o homem tem que dar uma notícia, por exemplo, demitir um funcionário ou seja lá o que for, algo assim que é ruim, o homem faz aquilo de uma maneira mais fria. Já a mulher, ela tem uma dificuldade maior em fazer isso, porque ela é mais afetuosa. E quando ela vai fazer, ela faz com muito mais jeito do que o homem. E isso a torna refém de um possível chantagista. O homem, ele é mais difícil de ser emocionalmente chantageado, porque ele não tem esta parte emocional tão evidente. Ele é mais focado naquilo que realmente é importante, como diz, naquilo que é de fato. Então, quando um homem vai escolher uma moça, e uma moça vai escolher um homem para casar, eles devem, antes de mais nada, é claro que um rostinho bonito, um corpinho bem feito, claro, isso enche os olhos do rapaz, da moça. Porém, isso não é o principal. O profeta fala que o principal que deve ser observado, analisado, é o caráter. E o pastor Joaquim, ele cita ali no Casamento e Divórcio que o jovem, como a jovem, deve observar o potencial que cada um tem. Então aquele rapaz, ele pode não ter uma casa própria, ele até pode não ter um carro, ele pode não ter bens. Naquele momento ele ainda é jovem. Mas deve ser observado o potencial. Quando eu digo potencial, não é exatamente o potencial que todo ser humano tem, que é mais de 100 bilhões de neurônios. Não é isso exatamente. Quando a gente se refere a potencial, a gente quer falar da atitude que a pessoa tem perante a vida. Então, o jovem pode não ter nada, mas deve-se observar se ele é um rapaz de iniciativa, um rapaz disciplinado, um rapaz de coragem. Se ele é determinado, disciplinado, corajoso, então ele tem o potencial para conquistar uma vida confortável para a família. É claro que o fato de ser cristão, isso a gente nem entra em consideração, porque Mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 6, diz que um crente não deve casar-se com uma descrente sob circunstância nenhuma.
Então, essas coisas, potencial, deve ser muito observado, porque aquele homem, além de cuidar de você, ele vai também criar seus filhos. Aquela mulher vai criar seus filhos. E é necessário os dois juntos. Não é muito aconselhável, não é muito seguro uma moça casar com um rapaz que foi emocionalmente muito protegido pelos pais, principalmente pela mãe. Aquele rapaz que foi criado sem nenhuma frustração, sem ouvir não, tudo que ele queria os pais davam, era o menino que controlava as coisas em casa, a casa onde o controle da televisão, por exemplo, fica na mão do filho, da criança, não do pai nem da mãe. Esse menino é um pequeno imperador em casa. Então, às vezes, o pai e a mãe quer assistir ali um culto, uma pregação de tal dia, mas o menino é que determina. Não, a gente vai ver tal coisa. O pai e a mãe que permite isso, ele está criando um imperador, uma imperatriz. E o mundo não tem lugar para imperador. Então esse menino, essa menina vai se tornar um ditador. Então, quando esse ditadorzinho casa, essa ditadorazinha casa, então ele vai ter problemas para manter o seu casamento de pé. Agora, uma coisa que deve ser muito observada na criação de filhos é o papel de cada um, o papel do homem e o papel da mulher. Tem que se ter essa responsabilidade, o homem e a mulher. Porque a mulher, ela tem a função de criar aquela criança emocionalmente sadia. A mãe, ela dá afetos, ela dá carinho. O pai impõe limites. Então, isso é algo que está na estrutura do homem, impor limites, as regras. Está no homem a liderança, assim como está na mulher a administração. Estou falando do lar, não estou falando de administração financeira. O homem é o líder da casa. Por isso, o apóstolo São Paulo fala em Efésios capítulo 5 que o homem é a cabeça da mulher. Então Paulo diz em 5:22, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. E diz no verso 25 que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, cada um tem seu papel. O fato do homem ser líder não deve ser confundido como chefe. Tem gente que não sabe a diferença entre líder e chefe. Ele pensa que é líder, mas na verdade ele é um chefe, é o chefão, é o manda-chuva. E quer fazer da mulher, quer liderar a mulher pela força, pela truculência. Não, um líder governa, um líder lidera pelo exemplo. Ele é o primeiro a ir lá. Ele que vai na frente. Esse é o verdadeiro líder. Então, mas a mulher, ela está ali para dar todo o suporte emocional para aquela criança. A mãe é que vai dar o carinho, os afetos para que aquela criança se torne um ser humano. E quando aquele ser humanozinho crescer e casar, ele vai também ter amor para dar, porque ele recebeu amor na infância, esse suporte todo que a mãe dá.
E ele vai ter disciplina e responsabilidade porque ele viu isso no pai, e o pai impôs e cobrou isso. Então, o pai impõe a disciplina, o pai impõe os limites, o pai impõe as regras da casa, que é o papel da liderança. A mãe dar o carinho, o afeto, tudo aquilo que é necessário para que ele seja emocionalmente saudável. E o pai dá toda a liderança para que ele seja psicologicamente, mentalmente estável. Tendo essas duas coisas, essas duas bases, então fica bem mais fácil daquela criança se tornar um adulto saudável, sadio. Então, não cabe à mãe impor aquelas regras duras, aquilo que é papel do pai. Como também o pai não dá conta de fazer aquilo que a mãe faz. Se você observar, a própria natureza prega pra gente. Olha uma galinha quando ela tem os pintinhos. Uma galinha, para proteger os seus pintinhos, ela ataca ser humano, qualquer animal, 10, 20 vezes maior do que ela. O que é isso? É o amor pela prole. Então, isso é todo animal, fêmea é assim. Então, os hormônios levam ela a agir dessa maneira. A prole significa tudo para ela. E a mãe é assim também. Mas o homem, o que cabe a ele, o senso que o dirige, é o senso de responsabilidade de cuidar da família, prover o sustento daquela família. Então, o homem não pode esperar que a mulher assuma o papel dele, impondo as regras e limites, de uma maneira que só o homem pode fazer, e nem a mulher também pode abrir mão e esperar que o homem deixe de cuidar do trabalho para dar os afetos, aquilo que cabe à mãe fazer. Agora, tudo que a gente faz, a gente aprendeu. Por exemplo, foi feita uma experiência há muitos anos que pegaram uma macaca, a macaquinha logo que ela nasceu, então tiraram ela da mãe, não deixou a mãe amamentar, nem dar nenhum tipo de cuidado nem carinho. Aquela macaquinha foi alimentada pelos pesquisadores sem nenhum contato físico, apenas colocava o alimento lá, ela não ouvia nenhuma palavra de estímulo, não tinha o carinho e o cuidado da mãe. Quando aquela macaquinha ficou uma macaca adulta, então, que ela procriou, ela também não cuidou da sua prole, dos seus filhotes. Ela não dava carinho, ela não dava atenção, ela não cuidava de nenhuma maneira, porque ela não recebeu isto na infância. Então, aquilo que os pais dão na infância vai refletir na fase adulta. Agora, também você não deve confundir em querer dar tudo para o seu filho. O seu filho não sofra, mãe, não sofra em dizer não para o seu filho, não sofra em impor limites. Ele precisa ter frustração, ele precisa de limites, ele precisa ouvir não. Então, deixa o seu filho sofrer as limitações da pobreza. Isso não mata ninguém. Essas frustrações da vida é o que faz os momentos bons realmente serem reconhecidos. Se você observar, então, crianças pobres, elas se alegram com coisas pequenas, coisas que aqueles meninos abastados não dão nenhum valor. Então, a criança que enfrenta frustração, limites, eu não estou falando sofrimento desnecessários, cruéis. Eu estou falando de limites e frustrações normais da vida. Faz as pessoas reconhecer o valor nas coisas pequenas. Aquele menino que tem tudo, já mal engateou, já tem um iPhone na mão, que tem tudo, ele não sofre frustração. Quando ele cresce, na primeira frustração que ele tiver, ele já quer tirar a própria vida. Na primeira frustração no trabalho, já pede demissão. Primeira frustração no casamento, já quer o divórcio, não é? Então,
É importante entender que cada um tem o seu papel, porém, sem se condenar, tá bom? Você que é pai, você que é mãe, você foi pai, mãe e não teve nenhum manual. Você não foi mãe nem pai em encarnações anteriores para saber como já ter experiência de carteira para criar os filhos. Você está fazendo o melhor que pode com o entendimento que você tem. E ninguém pode fazer mais do que isso, fazer o melhor que pode. Tá certo? Então seja feliz. Essas limitações e frustrações, tudo isso, tudo contribui para o bem. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.